Olá, tudo bem? Vamos fazer os comentários do trabalho da segunda semana, baseado na entrevista concedida pelo Marcelo Tais. Então, o nosso aquecimento. A primeira questão diz: o entrevistado diz que valorizamos demais o termo digital quando tudo é cultura. Ao falar sobre isto, ele chama a atenção para dois polos, a superestimação e a subestimação da tecnologia. Trace um paralelo entre as ideias do entrevistado com as ideias de Lúcia Santaella no texto discutido no nosso alongamento, quando ela se refere à definição de mídia. Bom, o Marcelo Tais, ele nos chama a atenção para esses dois pontos, uma hipervalorização da tecnologia, quando nós estamos muito mais preocupados com o uso do que com a finalidade da tecnologia. Então, vemos por um exemplo que postar um vídeo, fazer um blog, enfim, já é medida de valor, quando efetivamente não é uma medida de valor. A Lúcia Santaella, ela trabalha com aquela ideia de mídia como meio, não como finalidade. Diz que é mais importante a finalidade do que o meio. O meio deve se prestar à finalidade, como nós estamos fazendo aqui. É muito mais prático vocês me ouvirem e virem nas respostas do que efetivamente somente ler. Me parece mais adequado ou melhor indicado a postagem de vídeos com respostas. E é esse posicionamento de mídia como meio que centra o posicionamento exatamente dessa mídia, sem esses eventos de hipervalorização, superestimação ou subestimar a tecnologia como aquela história de não, eu não posso usar, isso é para gente nova. É meio, é algo absolutamente tranquilo, é somente uma mídia. A segunda questão: temos enfrentado alguns problemas com o Moodle em nossa disciplina e tenho solicitado que usem outras ferramentas disponíveis na internet para postarem suas respostas. Discuta essa relação com a afirmação do entrevistado. Inventou-se a motocicleta e a gente fica falando do pneu, do aro, do banquinho e não falar da viagem que a gente tem para fazer com a moto. É mais ou menos isso. Então, quando eu peço, usem várias ferramentas, as pessoas ficam preocupadas. Mas eu vou ter que fazer um vídeo, eu vou ter que fazer um blog, eu não sei fazer isso. E esquece que isso é um meio, que isso é algo absolutamente simples, que meninos e meninas de 8, 10 anos estão fazendo sem esforço nenhum, que isso é relativamente simples fazer, não é preciso ser galã da novela das 8. Aliás, eu nem sou tão fotogênico, fico me mexendo aqui, tenho feito isso com certa tranquilidade, observando a finalidade. A finalidade aqui é deixar, estabelecer um contato mais próximo com vocês, e essa forma me parece bastante efetiva nesse contato. Então, antes de ficarmos preocupados de como eu vou postar, como é que eu vou fazer, como se isso fosse algo absolutamente complicado, eu devo abrandar e me preocupar com o tipo de resposta, o tipo de exercício que eu estou fazendo, sem maximizar essas possíveis dificuldades. O próximo exercício, por um exemplo, olha eu tentando procurar aqui a câmera. O próximo exercício, por um exemplo, eu estou pedindo vídeo. Não é nada de outro mundo, é algo muito simples de ser feito. E não vai sair na Globo não, tá? Então vamos nos preocupar mais com a finalidade do exercício, com as discussões, do que o modo como isso será postado. Isso é bem simples. O que é relevância e discernimento defendidos pelo autor? Relevância é importância. A importância se mede em função de repercussão ou desdobramento, com mudança de comportamento, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento intelectual. E discernimento é a capacidade de distinguir, de diferenciar aquilo que é relevante do que é irrelevante. O que é irrelevante é aquilo que não tem muita importância. Nós trabalhamos isso costumeiramente com os nossos alunos, ou deveríamos fazer isso, quando a gente pede para eles fazerem uma determinada pesquisa. Nós sabemos que vários órgãos, instrumentos,
o mesmo serviço de internet pode nos ajudar. Se nós colocarmos qualquer pesquisa na Google, por um exemplo, os resultados nem sempre serão relevantes, serão pertinentes. Pesquisa em Wikipedia, por um exemplo, não tem um assento teórico com a densidade necessária para a academia. Normalmente nós recorremos a anais de congressos, a sites de universidades, de centros de pesquisa, de teóricos já com um posicionamento intelectual mais amadurecido, mais maduro, enfim. São esses índices que nos ajudam a estabelecer o nosso discernimento para proceder a essa seleção do que é importante, do que é relevante. E é relevante também buscar vários tipos de leitura sobre o mesmo assunto para não ficar com um ponto de vista somente. Quarta questão. Na entrevista, Marcelo Tais fala sobre educação, função do professor e a tecnologia. Discuta o pensamento dele, vinculando-o com outro autor da área de educação. Bom, essa resposta vai variar bastante de acordo com o autor que vocês trabalharem. Mas o Marcelo Tais diz sobre nós descentrarmos a figura do professor não como aquele que detém o conhecimento, mas aquele que auxilia a construção de discernimento, de repertório. E é mais ou menos isso que a gente tem tentado estabelecer aqui com vocês. Desenvolver algumas perspectivas vivenciais de aproveitamento de mídia para termos um repertório ampliado. Essa descentralização da figura do professor é essencial no mundo contemporâneo. Isso porque, se lá no século passado a gente tinha uma quantidade de informação muito restrita, hoje nós temos muita informação. É impossível que uma pessoa detenha muita informação na construção de conhecimento. Então, é preciso saber disso e dizer, olha, eu não sei tudo, mas eu vou usar e vou construir discernimento para identificar o que é relevante. É nesse ponto que a construção do conhecimento se dá em conjunto. É nesse ponto que nós trabalhamos alinhados com alguns teóricos da educação, como Vygotsky, como Piaget, o mesmo Paulo Freire, citado por alguns, nessa construção conjunta, no respeito de dizer, olha, isso aqui eu não sei, mas se você souber, me ajuda. Vamos construir junto essa coletividade pensante que está na rede, no aproveitamento da rede. É nesse sentido que nós pontuamos a educação, ou o Marcelo Tais pontua a educação e um novo modo de ser do professor. Última questão. Então a gente vive imerso nesta gelatina de informação e cada pessoa tem o seu filtro, sua maneira de relacionar com isso. Comente a afirmação, tendo por base a caracterização da cultura digital ou cibercultura da Santaella. Ela fala que é uma cultura de acesso. Nós temos muita informação disponível e não recebemos tudo. Elas estão disponíveis. A gente vai e seleciona aquilo que a gente quer efetivamente consumir enquanto informação. Quando nós estamos selecionando essas informações, acessando essas informações, nós estamos usando o nosso filtro. E o nosso filtro será tão melhor se nós soubermos filtrar o que de fato tem relevância daquilo que não tem, que é o discernimento. Então a construção do filtro é a nossa capacidade de selecionar as informações que nós consumimos. É essa relação ou articulação entre o pensamento da Santaella e a fala do Marcelo Tais. Já tem novidade lá no ambiente e a gente vai cada vez mais criar redes. Bom falar com vocês, boa semana.